Sejam muito bem-vindos nesse programa especial que temos. Meu nome é Brígida Frias. Eu estou falando com vocês de Garopaba, que é uma praia perto de Florianópolis, onde eu estou morando há alguns anos aqui. E tenho o prazer de estar falando para vocês sobre o Imagens e Vozes de Esperança. É um movimento que surgiu lá em Nova York, em 1999, já faz mais de 25 anos, justo num lugar que produz muito filme violento, muitos jogos violentos, jogos de internet violentos. Mas havia pessoas lá, como vocês, comunicadores, publicitários, jornalistas, criativos queriam algo diferente, um conteúdo diferente. Assim surgiu Imagens e Vozes de Esperança, com o objetivo de alertar aqueles que produzem conteúdo sobre o impacto daquilo que fazem naquela vozinha, naquela tiazinha, naquela criancinha que está na televisão, na sala assistindo TV. Naquela época, as redes sociais não existiam. O Gustavo pode confirmar comigo quando surgiram as redes sociais. Então, esse movimento, assim que foi lançado lá, inclusive por três instituições, a Brahma Kumaris dos Estados Unidos, a Case Western University também dos Estados Unidos e a Visions for a Better World. Essas três associações, organizações, capitanearam essa alavanca inicial do IVE, com duas pessoas muito importantes para o IVE, que foi a Judy Rogers, comunicadora, trabalhou em TV americana, também é da Brahma Kumaris, e alguns de vocês devem conhecer o David Cooper Ryder. Então, a alavanca, a ferramenta inicial que moveu assim esse diálogo, esse trabalho em conjunto dessa turma foi a investigação apreciativa. É ver algo por trás da tragédia, trazer algo de bom para dar esperança, para dar motivação para as pessoas. Então, isso chegou imediatamente no Brasil, através da Luciana Ferraz e do Ken O'Donnell, que são os líderes da Brahma Kumaris no Brasil e na América Latina. Eles estavam lá nesse diálogo que aconteceu em Nova York e trouxeram o IVE para o Brasil. E aí o IVE foi para o Rio, foi para São Paulo, foi para Belo Horizonte, e o IVE expandiu no Brasil como uma comunidade, como um grupo de pessoas interessadas em mudar o status quo. E mais recentemente, o IVE abriu a sua perspectiva para redes sociais, porque todos nós somos produtores de conteúdo. Quando eu escrevo uma mensagem para um amigo, quando eu compartilho uma fake news, quando eu mando uma notícia que vai fazer mal para o outro, mas não me toquei que ia fazer mal, mas fez. Então, um dos nossos objetivos hoje é aumentar a nossa responsabilidade sobre aquilo que a gente compartilha. Mesmo que a gente não seja um redator de um jornal, mesmo que a gente não seja um apresentador de TV, mas nós vamos ter a oportunidade de falar hoje com pessoas muito especiais para o IVE, muito especiais por todo esse movimento construtivo que tem tanta gente fazendo tanta coisa boa. E eu vou apresentar para vocês os nossos participantes do diálogo de hoje. O primeiro deles é o Gustavo Barreto. Boa noite, Gustavo, seja muito bem-vindo. O Gustavo fala com a gente de Recife. Ele é assistente de projetos da SaferNet Brasil, atuando nas áreas de engajamento jovem e projetos educacionais em cidadania digital para adolescentes e jovens. É conselheiro nacional da juventude, onde coordena a comunicação do Conjuve. E também é membro do Comitê Interinstitucional do Plano Decenal de Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes, de Recife. Ele é cientista social, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, e mestrando em sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco também. Bem-vindo! A Rose Campos, ela é jornalista, ela é palestrante, escritora, poeta e apresentadora.
Ela é editora do programa de rádio e da revista Ecos do Meio. Ela está falando com a gente de São Paulo. Ela é assessora de comunicação e sustentabilidade. Por 11 anos foi diretora da Associação Paulista de Imprensa. E a Rose escreve frequentemente para o jornal Caboclo, de Santa Catarina. Ela esteve no primeiro diálogo do IVE no Rio de Janeiro, há mais de 20 anos, e desde então participa ativamente desse movimento. E a nossa terceira convidada é a Cristina Carvalho Pinto. Seja muito bem-vinda, Cristina. A Cristina está falando com a gente de São Paulo também. Ela é referência internacional na criação de novas visões para o universo das marcas e da mídia, aliando o poder das ideias criativas ao poder da consciência. Ela é empresária, ela é estrategista, roteirista e comunicadora. Atua em parceria e estrategista na Olum, que integra cultura, marketing e marca. Foi a primeira mulher na América Latina a presidir o grupo Young Rubicam, que é uma multinacional da área de publicidade. Ela chegou no IVE através dos primeiros diálogos realizados no Rio de Janeiro também. A Rose e a Cristina são de São Paulo, mas elas conheceram o IVE no Rio de Janeiro. E o nosso operador de Zoom aqui, que está nos possibilitando essa nossa conversa, é o Augusto Zimbres, também é do Rio de Janeiro. Então, nós temos uma forte marca carioca aqui na nossa conversa. E ela, desde que ela conheceu o IVE no Rio, ela permanece vibrante em todos os passos do movimento. Então, agora, Rose, eu passo o bastão para você. Precisa abrir teu áudio, Rose. Som, sem som. Pronto. Ô, gente, desculpa, tecnologia e também porque eu estou fazendo um trabalho no interior, eu estou toda perdida aqui com as coisas. Enfim, boa noite, Cristina, boa noite, Gustavo, boa noite a todos que estão nos ouvindo. E vamos começar esse diálogo dizendo que a gente vive numa era digital, onde o celular é a extensão do nosso dia a dia. Ele organiza nosso trabalho, lazer, comunicação e até mesmo a nossa saúde. Mas será que estamos realmente liderando este recurso ou somos comandados por ele? Essa é a nossa questão. Hoje, vamos refletir, portanto, sobre como a liderança do seu celular pode ser o primeiro passo para assumir o comando da sua vida. Refletir sobre como lideramos o uso desse dispositivo é fundamental para melhorar nossa produtividade, foco e qualidade de vida. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. E eu vou abrir esse diálogo e depois eu vou trazer um pouquinho da minha visão, mas eu quero abrir com a Cristina, que a Cristina fale um pouco sobre a visão, porque ela tem todo esse lado da publicidade, da comunicação, das marcas, enfim, que pode nos trazer também esse lado um pouco mais engajado do porquê é que nós passamos também tanto tempo frente a esse celular que nos comanda. Cristina, com você. Obrigada, Rose. Primeiro de tudo, eu queria contextualizar um pouco o que eu vivo nos últimos anos. Eu abandonei a publicidade há muitos e muitos anos. Eu sei que, enfim, no mundo da internet,
eu continuo aparecendo como publicitária e não posso, como dizem, né, cuspir no prato. É um prato que eu, num dado momento da minha vida, rejeitei profundamente, mas onde eu aprendi muito também. Foi fazendo toda a parte criativa, estratégia, que depois também gestão, no mundo publicitário, que eu entendi de seres humanos sob inúmeros pontos de vista, muito mais do que se eu tivesse feito provavelmente outra trajetória. Até porque eu decidi não ser um ser dormente, mas ser um ser desperto. E a gente sabe que no setor de comunicação é muito comum como as pessoas trabalham em alta velocidade e com muitas demandas todos os dias, e tudo vem fatiado. Quem faz criação. Quem cria narrativas brilhantes. É isso, tem que criar narrativas. Aliás, hoje em dia faz muito tempo que eu não vejo nenhuma que eu pudesse chamar, pelo menos, de criativamente brilhante. Mas a verdade é que, estou dizendo agora exclusivamente do mundo publicitário, mas a verdade é que desde o ano 2000 eu comecei a ter um profundo incômodo com a profissão e comecei a perceber, e isto tem tudo a ver com o que você me pergunta, Rose, comecei a perceber que mecanismos como, por exemplo, a publicidade, nos levam a um perigoso descolamento do ser. Durante muito tempo, eu acreditei que eu não estava, que eu estava vacinada contra esse perigo. Eu, enquanto estrategista, enquanto criativa. Por quê? Porque eu nunca criei um único comercial na minha vida que estimulasse consumismo. Eu sempre rejeitei esse tipo de trabalho, assim como rejeitei e dei N entrevistas contra bebidas alcoólicas, contra a utilização de imagens de criança e manipulação infantil na mídia. Aliás, junto com o Instituto Alana, eu gravei um texto para o Instituto e fomos ao Senado Federal e conseguimos extinguir a propaganda infantil, assim como eu levantei uma bandeira gigante contra a propaganda de álcool, cigarros e tudo o mais. Mas isso não bastou. Eu achei que isso estava me satisfazendo enquanto porta-bandeira de uma visão que tornou meus colegas desesperados comigo, né? Porque eu comecei a atacar setores de grande investimento. Mas não me satisfez. E eu fui parar na primeira reunião do IVE, quando eu estava entrando num processo de rejeição absoluta da minha própria trajetória, e com todos aqueles prêmios e toda aquela coisa arada, eu passei a ter uma enorme vergonha de que alguém me chamasse de publicitária. Confesso até à minha queridíssima irmã espiritual, Brígida, que quando ela contou sobre mim, da maneira como todos contam, afinal, porque eu não posso negar, eu me senti mal, porque eu não sou uma publicitária. Eu fui uma publicitária, eu tive tudo o que a profissão pode me dar, entendeu? Parceria, fui sócia da maior agência de propaganda na época do planeta, dirigi toda a América Latina e etc. Só que num dado momento, eu comecei a ter crises de pânico e fui internada 12 vezes, com crises violentas, súbitas de pânico. E por quê? Porque eu não estava mais podendo ser, não me encaixava, por mais que eu fosse a iconoclasta, a que questiona, o legado, se houve algum, estava encerrado.
E foi neste momento desta crise terrível que eu recebi um convite para algo chamado Imagens e Vozes de Esperança. E aquilo me fez respirar de novo, me fez sentir que a trajetória no mundo da comunicação não tinha sido em vão e que eu podia começar uma nova trajetória. Então, hoje, o que eu faço de verdade é cinema. Este mês nós estreamos um documentário de grande porte, uma nova série. Eu sou roteirista, sou diretora de produção e eu faço isso, além de escrever muito, artigos e coisas assim. Bom, então, com relação ao mundo digital, se vocês forem me procurar nas redes sociais, e eu não estou falando que está errado participar, eu, particularmente, tenho um perfil bastante limitado no Instagram, que acaba sendo reproduzido no Facebook. Eventualmente eu posto um ou outro vídeo, e quando posto é porque eu acredito que aquilo que eu estou dizendo tem algum remoto valor para despertar seres humanos nessa época em que a luz está tão presente, mas a mídia projeta tanto a sombra que as pessoas estão perdendo a esperança. E o Imagens e Vozes de Esperança traz exatamente essa possibilidade. O que eu vejo hoje, quando entro numa rede social, é sim, infelizmente, a prevalência da sombra. E o que é isso? Na minha humana visão, nós vemos um excesso, uma grande banalidade do que é viver. Viver é sublime, viver é supremo, viver é tudo, porque nós temos aqui agora, neste evento, por exemplo. Então, quando eu vejo uma necessidade tão grande, quem está impulsionando, não é? Essa necessidade de dizer que eu estou comendo camarão. Vocês podem imaginar, quer dizer, o número gigantesco de pessoas que fotografam pratos de comida, ou que mostram o seu tênis, ou sua bolsa, ou o seu novo celular. Então, eu vejo que existe uma demanda profunda que está por trás disso tudo, que é assim, numa sociedade em que o que eu tenho é o que me representa, se eu não tenho, eu preciso mostrar que eu tenho. Eu preciso, porque eu quero ser alguém nesse cenário. Eu não quero ser um ninguém. Então, o ser passou a representar uma irrealidade vazia. E o próprio ser passou a ser representado, mas ali não existe vida, ali está tudo morto. E com relação a jovens, crianças e adolescentes, impactados por essa avalanche de de banalidades e vulgaridades, está começando a surgir uma falta absoluta de significado. Ainda acho que estou na superfície desse iceberg dizendo o que estou dizendo. Porque o que está empurrando isso é um modelo que abafa, que constrange, sufoca a natural expansão da consciência humana. Não me interessa hoje para o modelo vigente, seja o modelo econômico, seja modelagens políticas polarizadas, não interessa a elevação da consciência. Pessoas de consciência elevada, elas têm uma visão de mundo que satisfaz profundamente só por ser. Está no Bhagavad Gita, é claro isso, né? O fazer é uma camada inferior ao ser. Então, ser basta. Mas não interessa isso.
para um modelo impulsionado pelo consumo, pela polarização ideológica, pela conquista através da persuasão e não da luz que emana. Então, hoje, essa geração de crianças e adolescentes está vendo, está sentindo uma perda absoluta de significado de estar aqui no planeta. E aí você vê dois cenários. Aqueles que estão imersos nessa banalidade, mas estão deprimidos. Nunca se viu tanto suicídio de criança e adolescente neste país. Sempre trabalhei junto com o CVV, fiz a primeira campanha do Centro de Valorização da Vida, que trabalha com prevenção de suicídio, e nos últimos anos eles tiveram que abrir um novo canal, um novo número de telefone para atender a demanda gigante de crianças e adolescentes. No dia 4 de novembro, agora, convido vocês, vou enviar, até, Brígida, eu vou enviar nova chamada, porque agora lotou lá, deu um bug lá no e-mail, que era de confirmação, agora tem um novo e-mail. Eu vou pedir que a Brígida transmita para todos nós aqui o lançamento da ABCD. É a maior coalizão nacional e internacional de organizações em defesa, proteção e conscientização de crianças e adolescentes dentro dos ambientes digitais. Não preciso eu falar dos crimes horrendos, dos abusos, dos estupros, das violações de direitos, dos grupinhos que lacram e levam a criança ou a matar ou a se matar, ou ambos. Isso, no Brasil, as invasões por parte de adolescentes armados que matam aleatoriamente e se suicidam, impulsionados por grupos completamente desequilibrados. Então, hoje existe e vai ser lançado no dia 4 de novembro, na parte da manhã, a ABCD, Ação Brasileira para a Consciência Digital. A luz precisa prevalecer, até porque onde há sombras é ilusão, nós sabemos disso. Onde entra a luz, não entra a sombra. Mas, em ambientes midiáticos dominados por forças sombrias, e nós sabemos disso, nós sabemos o que acontece hoje com as big techs, nós sabemos que existe uma grande hipocrisia quando se fala em regulação dos ambientes digitais, nós sabemos que o dinheiro que é gerado, impressionante, pela negligência, através da negligência desta regulação, desta defesa de seres humanos vulneráveis, tudo isso precisa ser iluminado por uma grande união de vozes, para as quais eu convido vocês, porque nós somos imagens e vozes de esperança. Então, eu queria deixar para vocês essa questão de que tudo isso que está acontecendo nas redes sociais e tudo mais tem um pano de fundo. O pano de fundo mais profundo é que a vida, do jeito que a coisa está se apresentando, para quem não viveu o bastante, para quem não medita o suficiente e para quem, dentro de casa, tem também pais, mães, parentes, irmãos, também num estado de solidão, desesperança e, portanto, adicionados, adictos desse mundo irreal da tela, para quem está vivendo isso, então aí o impacto é triplicado. Eu acho que nós temos um papel maravilhoso no Imagens e Vozes de Esperança. Eu vou buscar aqui e depois vou pedir para que a Brígida compartilhe a apresentação que está desatualizada, porque novos pares não param de chegar, né, a essa coalizão, mas ali vocês vão ter, inclusive, os dados da SaferNet sobre o índice de... O Gustavo vai falar disso, né, Gustavo? Espero que comente
o índice de registros de brutalidades, absolutas brutalidades contra inocentes nas redes sociais. Eu acho que nós estamos aqui para trazer esta única coisa que é real, que é a luz. Tudo a mais é a prevalência da ilusão. Eu acho que a gente podia aproveitar, então, essa deixa, Cristina, e você fala de um ponto tão importante, você como uma produtora de cinema, né, que deixou, como você mesmo colocou, deixou a publicidade e hoje está fazendo cinema, mas a gente sabe que a questão das nets hoje, da internet, do celular, tem roubado muito a nossa atenção e tem trazido muita ansiedade. Eu tenho os dados, depois eu vou deixar o Gustavo falar, mas os dados que eu trago, inclusive na revista Ecos do Meio, de 2 médicos importantíssimos falando e mostrando o número de casos, enfim, e o que fazer em relação a isso, porque a gente tem formas, né? Tem maneiras de sair disso, porque, afinal de contas, a internet ela é uma ferramenta que vem a nosso favor, que está trabalhando para o nosso favor e não contra nós. Gustavo, eu deixo aqui aberto para que você pegue um pouco esse gancho da Cristina e fale um pouco, então, sobre a sua atuação, por favor. Obrigado, Rose. Obrigado, Cristina. Agradecer pelo convite, agradecer ao Augusto, à Brígida. É um prazer estar aqui podendo conversar com vocês, agradecer a todas as pessoas presentes, desejar uma boa noite. E para a gente é muito importante estar nesses espaços podendo falar um pouco sobre os dados que a gente produz a partir dos canais que a Cifernet coordena, né? Canais de denúncia, de ajuda, para orientações, para quem passa por algum tipo de violação de direitos, e até trazer outros dados pesquisas pelas quais a gente se embasa, né? Deixa eu explicar para quem ainda não conhece o que é a Cifernet. Eu acho importante a gente fazer essa apresentação. A Cifernet Brasil é uma ONG com sede em Salvador, que atua de forma nacional, uma ONG nacional, tá? Por mais que tenha esse nome, Cifernet, e a gente atua há mais de 20 anos na defesa e na promoção dos direitos humanos digitais, principalmente para a promoção de direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital. A Cifernet, como eu falei, possui 2 canais muito importantes, que é um canal de denúncias, denuncie.org.br, onde é possível denunciar crimes de violação de direitos e até crime de maus tratos aos animais. E, claro, esses crimes quando estão acontecendo ou sendo divulgados através da internet. Então, eu consigo denunciar links públicos. Tá? Em caso de prints, gravações de telas, é necessário que eu me dirija até uma delegacia de polícia para prestar o boletim de ocorrência, nesse caso. E também o canal também da Escola Segura, em parceria com o Ministério da Justiça, que é um canal de prevenção aos ataques às escolas, aos ataques violentos, e o canal de ajuda, canaldeajuda.org.br, onde é possível buscar orientações e dicas a respeito de situações tanto de violação de direito na internet, quanto questões associadas a sofrimento online, ou até o uso excessivo, né? E tem uma coisa muito interessante, que sempre que eu vou apresentar para crianças e adolescentes esses canais, e porque uma parte das minhas atribuições na Cifernet é promover ações educativas, cidadania digital junto com crianças e adolescentes, sempre me pergunta: professor, mas isso é mais um canal com um robô, com um bot para falar comigo? E a gente explica: não, nesse canal permite que seja uma comunicação anônima, mas vai ser, lá na outra ponta, vai ser um psicólogo, um profissional da área com 10 anos de experiência, oferecendo essas dicas, né? Até porque os adolescentes já estão cansados de conversar com chatbots, com robôs que trazem respostas prontas, né, para seres humanos que são complexos e ultrapassam esses limites binários, a gente pode dizer assim,
do chatbot ou do robô, né? Então, para fazer só para dizer de onde eu estou falando de Recife. Eu descobri a SaferNet através de um dos projetos de engajamento jovem, que é o Cidadão Digital, da SaferNet Brasil, e passei a fazer parte da equipe através desse programa enquanto embaixador, e as minhas ações já ali em 2021 eram ações de engajamento jovem, né? A gente passar por um processo de formação, mas para multiplicar esse conhecimento, tendo em vista o poder da transformação, né, e da ação, da educação para a promoção da cidadania digital, esse termo que é um termo guarda-chuva, né, que envolve vários tópicos, várias temáticas, né, mas pensando a internet enquanto espaço público, um espaço de direitos e deveres, um espaço que é regulável, e por isso que é necessário que a gente pense também o exercício, a necessidade do exercício dessa cidadania através das redes, o exercício do respeito, da empatia, do cuidado com o próximo e também do autocuidado, de pensar o bem-estar de algo que é tão importante, de pensar que a gente está no controle dessas ferramentas, ou deveria estar, e não sendo controladas por elas, como tão bem colocaram aqui enquanto tema desse encontro, né? E um grande problema que a gente encontra quando está realizando atividades com os adolescentes, em sala de aula, por exemplo, é o quanto essas tecnologias elas estão onipresentes na vida desses adolescentes. E a leitura que é feita dessa realidade não é feita de forma tão crítica assim. A gente acredita que é possível educar para boas escolhas online. Mais do que proibir, a gente pode oferecer ferramentas, né, que formem e capacitem esses adolescentes para fazerem melhores escolhas, para reconhecer riscos no ambiente digital. A internet guarda incríveis possibilidades, seja de educação, de formação, de entretenimento, até para assistir vídeos, filmes, né, para desenvolvimento cultural. Mas é necessário que consiga se reconhecer os riscos, tá? Para se esquivar deles, né, ter muito cuidado e atenção e aproveitar essas incríveis possibilidades. E um grande problema que eu está falando é esse, quanto está naturalizado e banalizado esses processos, né? E parece que as tecnologias fazem parte da vida dessas pessoas de forma natural. E é necessário que a gente desenvolva essa criticidade, uma educação para um uso seguro, ético e crítico também dessas tecnologias digitais. Por isso a importância de desenvolver habilidades e competências em cidadania digital, para que se reconheça que esses processos, o desenvolvimento de tecnologias de informação, comunicação, tecnologias digitais, de aplicativos, eles são processos que são processos sociais, processos históricos, né? E não são processos naturais, ou não deveriam estar sendo naturalizados. Por isso que é muito importante a gente sempre desnaturalizar esses processos e a forma como é colocado para a gente de forma natural. Então é muito importante, por exemplo, um dos diálogos que a gente faz em sala de aula, para pensar se a internet, se o ambiente digital é um universo paralelo, se o digital realmente é real, se isso tem impacto na vida deles, né? O tempo de uso que um adolescente faz. Que é muito importante, primeiro, reconhecer de forma crítica essas tecnologias que não são naturais, né? O desenvolvimento delas são por um processo social, histórico, desenvolvimento também, um processo que envolve questões econômicas e políticas, tá? Mas é muito importante e é básico compreender também nesse processo que o digital é real. A nossa realidade atualmente vem sendo moldada tanto pelo presencial quanto pelo digital. O online e o offline se retroalimentam nesse cenário que a gente vivencia para criar a realidade, né? E é nesse processo que a gente percebe que o digital não é um universo paralelo para esses adolescentes, para essas crianças, para esses jovens, que a gente começa a entender as dimensões disso e a relação que o digital tem com a vida dele. Que o que acontece através de um aplicativo de troca de mensagens, de uma rede social, tem um impacto real na vida deles. Às vezes causando algumas emoções de felicidade, outras de tristeza, alguma até de pavor, né? Então, é importante, nesse processo, esse reconhecimento. A gente tem um cenário, e aí
é entender também que esse acesso que o jovem está fazendo da internet, ele é multiplataforma, né? Ele se dá por diversas plataformas, por diversos dispositivos, né? Às vezes é através de um relógio, do celular, do computador, às vezes é o notebook, o celular e a tela da TV, algum canal de streaming que está conectado ao mesmo tempo. Então, além de ser multiplataforma, é também a coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu tenho alguns dados que eu queria trazer para vocês sobre acesso por parte de crianças e adolescentes. E a pesquisa TIC-Kids de 2025 revelou que 92% de crianças e adolescentes são considerados usuários da internet, ou seja, utilizam a internet, e 94% dessas crianças e desses adolescentes entre 9 a 17 anos utilizam diariamente a internet. Então, isso faz parte já da vida desses adolescentes, dessas crianças, e essas interações vêm mudando o comportamento dessas crianças e adolescentes, vem mudando a forma que enxerga o mundo, interage com o mundo e com que o mundo interage com ela. E também tem alguns dados relevantes a partir daí, também na TIC-Kids, que revela que 46% informou que já visualizou, né, ou já testemunhou algum tipo de discurso de ódio também nesses espaços. A gente tem outra pesquisa sobre radicalização das juventudes através da internet, que revela que 82% dos jovens, né, aí um público que já é mais velho, né, a partir dos 15 anos, e está mais presente ainda na rede, que tem um aumento progressivo a partir do avanço da idade aí entre os jovens, 82% já viram algum conteúdo violento na internet e 15% desse público se sentiu legitimado a promover atos de violência de forma online ou offline a partir desse conteúdo violento consumido por eles através das redes. Então, é um cenário que a gente chama muito atenção. A gente não está para dizer o que é certo ou o que é errado, mas para perceber o quanto esse conjunto de fatores oferece riscos para as vivências dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, e que é necessário a gente chamar a atenção para esses pontos. A educação tem um papel muito importante para o desenvolvimento dessas habilidades, dessas competências de cidadania digital. A educação digital, a educação midiática é um processo importante, né, para construir aí o cidadão e a cidadã a partir dessa perspectiva crítica da sociedade e de uma sociedade que também está presente no ambiente digital e está tendo sua realidade moldada pelos comportamentos que são desenvolvidos também nesse espaço. Esse acesso é cada vez mais, esse acesso à internet é cada vez mais precoce, cada vez mais veloz e é cada vez mais utilizado, né? Cada vez maior e precoce. Então, eu falei aqui a partir de 9 anos, mas se a gente for procurar ver os dados também de crianças que estão abaixo dos 9 anos, tem um acesso cada vez maior, cada vez mais precoce a essas tecnologias digitais e essas redes sociais, por mais que muitas delas seja proibido a criança estar utilizando, né? Não é recomendado, por exemplo, uma criança ou adolescente abaixo dos 13 anos estar numa rede social enquanto o Instagram, enquanto o TikTok, e a gente vê em ações, né, presenciais em sala de aula o quanto eles estão presentes, mentem até a idade para estarem nesses espaços. E é um perigo, por exemplo, porque as próprias ferramentas de proteção que são desenvolvidas por essas plataformas, inclusive de privacidade, elas não funcionam quando a criança ali está mudando a idade, dizendo que já é maior de idade, já tem mais de 18 anos. Então, é muito importante também que a gente consiga reconhecer esses contextos. Eu queria trazer também outros dados da Cefernet, até por ter sido provocado pela Cristina, né, que são dados lamentáveis, né? A gente ter esses dados no Brasil, principalmente relacionado a crimes de violência sexual online. E também tem uma forma de comportamento que de crianças e adolescentes estão sendo moldados através desses dispositivos. O reconhecimento da sexualidade, que agora é atravessado por uma câmera frontal. Então, muitas vezes você vai ter casos de adolescentes gerando próprias imagens e vídeos ali naquele vídeo, porque ela não se olha mais em um espelho, num plano presencial, porque já tem uma câmera frontal no próprio dispositivo celular. E aí
produz esse conteúdo, não é na maldade, não é nem para compartilhar, mas aquele conteúdo pode ficar arquivado naquele dispositivo, e muitas vezes um celular que é roubado, por exemplo, esse conteúdo pode ser vazado ilegalmente, às vezes pode ser compartilhado pelas relações de confiança, pelos relacionamentos afetivos que também estão sendo desenvolvidos através de redes sociais, aplicativos de troca de mensagem. Por isso que é muito importante a gente prevenir, né? Prevenir para preparar para reconhecer esses potenciais riscos, né? Mas tem um dado muito importante da Cifernet, que das denúncias que a gente recebeu em 2024, a maior parte delas, a gente recebeu mais de 68 mil denúncias únicas em 2024, e mais de 50, e quase 50 mil dessas denúncias únicas são relacionadas a casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em ambiente digital. E é necessário que a gente fale que por trás de cada situação de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes vai ter uma criança ou um adolescente numa situação de abuso ou de exploração sexual, uma criança numa situação de sofrimento. E tem um risco ainda maior, né, que é a quantidade de crianças e adolescentes que também pode ter contato com esse material de abuso e exploração sexual de outra criança e outro adolescente. Esses números a gente tem identificado que eles sobem a partir também do uso agora da introdução de inteligência artificial para a produção de material sintético, de imagens de abuso e exploração sexual. Então, não precisa mais produzir aquela imagem, né, de forma presencial, de forma física. Aquela imagem pode ser produzida através de uma ferramenta gratuita de inteligência artificial, com a imagem de uma criança e de um adolescente. Isso potencializa ainda mais os riscos relacionados a situações de violência, exploração sexual na internet, situações de abuso e exploração sexual na internet, ou seja, violências sexuais contra esse público. Essas violências também ocorrem entre pares. Então, não é que por trás dessas práticas criminosas sempre vai ter um adulto. Mas a gente tem situações em que um adolescente está promovendo atos de violência contra outros adolescentes, certo? E muitas vezes essas questões, antes de chegar numa delegacia de polícia ou no Ministério Público ou até no canal de denúncias, ela repercute na própria escola. Esses relatos espontâneos podem acontecer numa sala de aula. Por isso que é necessário também haver uma integração, haver um preparo para que a escola, para que o educador esteja preparado para lidar com um relato espontâneo como esse, de um aluno que, a partir da relação de confiança que pode ser construída dentro de uma escola, ele faz um relato de alguma violência que possa estar sofrendo. Então, a escola também tem um papel de uma mediação muito importante nesse processo, de ter um protocolo de segurança para objetivo, para o professor saber o que fazer nessas situações, não revitimizar a vítima ou atrapalhar o relato dessa vítima, né? Então, escutar com o menor nível de interferência possível para não atrapalhar uma futura investigação. Então, são pontos muito importantes, né? É importante também a gente chamar a atenção aqui para um guia sobre o uso de dispositivos digitais que foi desenvolvido pelo governo federal, contou com a participação do Instituto Alana, da Cifernet Brasil também, e é um material muito rico para reconhecer os problemas que a gente tem e o que é que a gente pode construir a partir disso. Então, se chama guia, está bem fácil de achar através das ferramentas de busca da gente, guia sobre o uso de dispositivos digitais, né? Foi promovido aí pelo governo, é um rico material a ser utilizado. Para encerrar essa participação inicial, claro que a gente vai conversar ainda mais sobre isso, é importante eu chamar a atenção para questões atreladas a bem-estar específico, para não esquecer desse tema principal que a gente está falando hoje, né? Como a gente pode estar no controle da situação e trazer um pouco de dicas mais práticas. Primeiro, pensar que o autocuidado, pensar bem-estar, é necessário que a gente pense de uma forma complexa. Nós somos seres complexos, sociedade é complexa, e a gente tem que pensar também de uma forma complexa. Pensar saúde e bem-estar não só envolve a mente, né? Vai envolver o corpo,
vai envolver a relação com as outras pessoas, vai envolver o nosso meio ambiente, o local onde a gente está. Então, um conjunto de fatores para que a gente possa estar pensando bem-estar. Envolve questões de justiça social, questões socioeconômicas também, e é muito importante que a gente possa refletir sobre esses aspectos. E para criar uma estratégia de autocuidado e de bem-estar, a gente sempre fala com os adolescentes e com os jovens que é necessário que a gente reconheça que esses processos são processos, por mais que a gente possa pensar que envolvam processos coletivos, mas pensar estratégias de autocuidado muitas vezes são processos individuais, por conta das realidades e dos contextos que cada um vai ter especificamente. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em home office, ela pode precisar utilizar a internet muito mais que outra que não trabalha em home office. Então, eu dizer que usar 8 horas é errado para uma pessoa que está trabalhando, é eu dizer que ela tem que largar o emprego dela. Então, é necessário que a gente reconheça essas diferenças de realidade também e o potencial de impacto. E eu sempre falo isso quando eu estou falando com pais e educadores também, sobre o potencial de impacto, porque uma coisa, por exemplo, um exemplo que eu dou, é você passar 2 horas assistindo Galinha Pitadinha no YouTube Kids, né? E aí a gente sabe que a Galinha Pitadinha é uma história de início, meio e fim, é Galinha Pitadinha, o Galo Carnijó, histórias infantis, tem todo um simbolismo atrelado a isso. E outra coisa é eu passar 1 minuto numa rede social como o TikTok e o Instagram. Qual a diferença? Quando eu digo lá, qual é melhor? 2 horas de Galinha Pitadinha ou que oferece menos risco, né? 2 horas de Galinha Pitadinha ou 1 minuto de Instagram e TikTok? Normalmente a resposta já vem sendo automática. Não, 1 minuto, né? Porque leva em consideração só o tempo de uso, né? E muitas vezes esse debate é colocado só centrado no tempo de uso, né? Mas a gente não percebe, aí quando a gente vai conversar também, que 1 minuto nessas redes sociais, nesse feed infinito, com diversos conteúdos que estão sendo oferecidos ali, pode trazer rapidamente o conteúdo de violência explícita para esse adolescente, para esse jovem. Pode trazer conteúdo pornográfico ou soft pornográfico, né? Que agora está em moda, né? E o conteúdo é potencializado, né, nessas redes, esse soft pornográfico, que não é o explícito. Então, por exemplo, a pessoa que está com pouca roupa, está com uma sunga, está de lingerie, e aí esse conteúdo é potencializado, né, através dessas redes, a gente chama de soft porn, porque não deixa de ser conteúdos pornográficos e são entregues também a esses adolescentes. Inclusive, na última pesquisa que foi feita, eu estava vendo no simpósio de criança adolescente, alguns adolescentes revelaram o quão constrangedor é receber esses conteúdos na sua rede social, que eles não queriam estar vendo e mesmo assim recebem, tá? Então, é importante que a gente pense que existem relações para além do digital, que a gente pode estar procurando se conectar com a natureza, a meditação, que já foi citada, assim, aqui, escrever o que sente, mas cada um pode encontrar a melhor ferramenta, né? Fazer exercício físico, tem gente que gosta de ir para a academia, eu não gosto, mas eu vou mesmo assim, né? E muitas vezes a gente tende a se comparar. É um ambiente que a gente tende a ficar se comparando online, às vezes, e isso é muito cruel com a gente mesmo, né? E me incomoda um pouco, porque muitas vezes o movimento que acontece é eu estar comparando, por exemplo, 27 anos de história de Gustavo com 15 segundos do palco de algum digital influencer. Isso é muito injusto, porque eu estou vendo a pontinha do iceberg, eu estou vendo a grama do vizinho, que é mais verde, mas às vezes essa grama do vizinho é mais verde porque ela é artificial, não é nem pelo ponto de vista, é porque ela é totalmente artificial, né? Às vezes é uma propaganda, eu não entendo que aquilo é uma propaganda, às vezes a pessoa está dizendo que enriqueceu por causa de bets, de jogo de aposta online, e a gente não consegue reconhecer que aquilo é uma propaganda, é uma conta viciada em ganhar, e acha que pode investir em casas de aposta e perde os recursos, aumenta o sofrimento, famílias são destruídas através dessas casas de aposta, desses jogos. Mas o que eu queria falar é o quão injusto é esse movimento. Eu estar fazendo essa comparação de uma vida toda, toda uma história que a gente tem, com 15 minutos de outra pessoa, com um post de outra pessoa.
Mas eu trouxe essas questões provocadoras mesmo, para que eu possa até provocar vocês que estão aqui com a gente a pensar sobre algo que vocês estão vendo, algo que vocês estão vivenciando, quais são até as suas práticas, as suas estratégias, que a gente possa estar compartilhando também algumas estratégias de autocuidado em meio a um cenário tão hostil enquanto esse. E aí eu vou ficar à disposição para que a gente possa conversar sobre outras ferramentas e sobre essas estratégias. Obrigado. Gustavo, Gustavo, eu vou aproveitar uma deixa aqui que você disse, muito importante, que é a questão das pessoas que trabalham home office com, na verdade, as pessoas, ou a maioria dos brasileiros aqui, que vivem em frente de um celular, de um smartphone, enfim, mas que são roubados sua atenção, e nós temos, assim, estatísticas, né, que estão aí, que provam 35% das pessoas, elas conferem o celular a cada 10 minutos. O que nós estamos falando, e é isso um pouco o tema aí da nossa atenção, né? Que são pessoas que estão perdendo o poder de concentração. Elas estão sendo, na verdade, roubadas de um poder de concentração. E quando você fala, inclusive das pessoas que trabalham home office, e eu estou até com uma aqui na minha frente agora, assim, são pessoas que têm a sua atenção total para o trabalho que estão fazendo. E aí eu trago, inclusive, uma estatística muito até alarmante em relação a essa capacidade de atenção que vem sendo diminuída nas últimas décadas, né? Em 2000, por exemplo, o tempo médio de concentração era de 12 segundos, né? Enquanto em 2015 caiu para 8,25 segundos. Mais recentemente foi feita uma outra análise, na qual nós estamos com 47 segundos de atenção. Isso refletindo, inclusive, você trouxe dados de crianças e por que, né, o próprio celular foi retirado das mãos das crianças na escola, não é pelo como você colocou, inclusive da galinha pintadinha, não é pela questão da pesquisa, mas é pela questão da distração, né? Da concentração que está sendo roubada. Agora, com ela, e aí vem os dados que eu trago, inclusive depois na revista, com elas nós temos outros dados mais alarmantes, que é a questão da ansiedade, do estresse, né? Que isso tudo vem gerando nas pessoas. Nós estamos hoje, e aí eu até vou fazer também, vou dar um spoiler para que as pessoas leem a revista Ecos do Meio, porque nós trazemos todo um perfil hoje falando de saúde, meio ambiente, e eu sou uma pessoa que vim da área de tecnologia, eu adoro a tecnologia, e ninguém está contra a tecnologia, mas nós estamos precisando ter o quê? Ter disciplina em relação a ela. Em 2024, o Brasil registrou 472 mil afastamentos de empresa por transtornos mentais. E nós estamos falando muito sobre essa questão mental. Por quê? Porque, assim, foi-se comprovado que a partir da entrada muito maior das redes, enfim, isso aqui, o aumento de transtornos e dos afastamentos nas empresas foram muito grandes. E é muito interessante isso, porque na própria matéria que eu trago com o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Seguro e Saúde no Trabalho, o doutor Ricardo Pacheco,
ele traz uma forma e interessante em relação a como lidar com isso. E uma das maneiras que é apresentado é sobre a questão da espiritualidade, mas a espiritualidade laica, ou seja, aonde a gente vai ter que aprender a buscar essa concentração. E aqui no nosso grupo, nós temos uma pessoa muito interessante, que é a Solange, que ela trabalha com o Mindfulness, que é uma das formas da gente aprender a se concentrar. Temos outras maneiras de você trabalhar dando tempos, né? 5 minutos, eu trabalho 25 minutos, 5 minutos eu dou uma paradinha, eu respiro, eu volto, enfim, e não se distrair tanto com o celular a ponto de você, a cada minuto, ver se tem uma mensagem nova, ver o que puseram no Instagram, ou seja, disciplina. Então, eu acho que é isso, inclusive, o tema que a gente está tratando. Na própria revista, o doutor Jorge Guedes, que também é uma referência nacional e internacional em terapias regenerativas, ele coloca sobre essa questão da ansiedade, que hoje é um problema muito sério, que está levando a problemas mentais que nós estamos aí debatendo. Ele faz parte do grupo dos ODS da ONU e eles estão hoje falando muito seriamente sobre isso. Então, acho que o tema que a gente está lidando hoje, ele é um tema muito delicado, onde envolve realmente atores que precisam ter a sua posição, precisam realmente estar se posicionando muito mais, a fim de termos uma sociedade um pouco mais saudável. E nós, que ainda temos um certo controle sobre nós precisamos realmente, como o próprio Gustavo falou agora, eu não gosto muito de fazer exercício físico, mas eu preciso. Hoje, mais do que nunca, é importantíssimo que a gente também mantenha uma questão de exercícios físicos. E assim como o exercício físico, a gente ter o exercício espiritual, o exercício no qual a gente consiga se conectar conosco mesmo para que nós não sejamos roubados, porque é isso que nós estamos e que está acontecendo, nós estamos sendo sugados pelas redes e aí sim por publicidades, enfim, por pessoas, inclusive, que querem roubar a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de decidir e até de mudar destinos e o nosso próprio destino. Então, é isso que eu queria colocar e deixo aberto também aí para perguntas, enfim. Rose e amigos e amigas, a gente está ouvindo relatos aqui muito importantes e múltiplos, né? Quer dizer, o que o Gustavo trouxe de informação é de uma relevância impressionante e choca também, não é? Porque mostra isso que agora a Rose acabou de dizer, as pessoas estão sendo sugadas. Esse verbo é muito forte e é muito apropriado. Mas eu acho que os cenários são interessantes, né? Eles são como massas folhadas, né? O cenário tem uma camada da massa folhada, né? Como torta de maçã, né? Mas essa é uma torta um pouco amarga. E tem outra camada e tem outra, não é?
todo cenário é regido por um sistema. O sistema que nós estamos conversando aqui agora, sobre o qual estamos, é um sistema de relacionamento humano com um tipo de máquina que oferece um sem número e um sem fim de coisas para olhar. Eu nem chamo de temas, né? São coisas, coisas e coisas e coisas. Então, nós estamos falando aqui de uma camada que é esse tipo de cenário. Porém, dentro deste cenário, nós temos um cenário bastante complexo, que é a estimulação da ausência. A Rose falou em concentração, e é uma palavra muito importante, assim como ela usou o verbo sugar. Estamos sendo sugados, e é verdade. Mas eu queria lembrar algo que, para mim, é o ponto X dessa questão. Nós somos uma sociedade de ausentes. É muito possível que, enquanto qualquer um de nós esteja falando aqui, alguém ou alguém estejam olhando outra coisa e nem sabendo bem o que a gente está falando, está pegando meio por alto. É assim mesmo que está acontecendo. Eu me lembro do livro emblemático, né, do Aldous Huxley, A Ilha. É o livro mais provocativo dele, na minha sensação. E na ilha você tem dois pássaros. Os pássaros lá eram treinados para o tempo todo. A ilha, logicamente, é uma ilha utópica, né? Ela tem uma série de pontos interessantes e outros nem tanto, mas tem sempre dois pássaros que ficam onde tem gente, eles aparecem, e um deles fala assim, aqui, outro fala, e agora? Aqui e agora. Aqui e agora. Porque vocês vejam, desde quando esse livro foi escrito, se não me engano, foi por volta de 1960, 1961, nós estamos aqui no outro século, aquilo foi metade do século passado, a ausência já era uma doença humana. Você está falando sobre uma coisa e já pensando em outra, porque nós temos também essa capacidade mágica de pensar em muitas camadas simultâneas. E aí, alguém está falando com você e precisa que você olhe e realmente esteja ali, e você não está. E muitas vezes, muito antes de existir celular e internet e tela, as pessoas já estavam se ausentando. Em 1961, não é? Nós não tínhamos celular na mão, não tínhamos tablet, não é verdade? Não tinha internet. E o Aldous Huxley teve essa visão de lembrar que nós estamos ausentes. Agora, estamos ausentes de nós, estamos ausentes da nossa família. Dentro do trabalho, nós estamos extremamente ausentes, porque a pessoa está lá olhando e estudando não sei o quê, mas ela não aguenta, como a Rose lembrou, como o Gustavo colocou. Quer dizer, a cada 2 segundos eu já entro, já olho. Então, hoje, a criança e o adolescente estão causando, dentro do mundo da família, uma sincera preocupação quando são amados. Nem sempre são. Mas quando são, os pais estão ficando muito preocupados, com crise de ansiedade, com depressão, com vício na tela. Não consigo tirar a pessoa da tela. E o que é mais incrível, os pais morrem de medo dos filhos. Morrem de medo. Porque o adolescente fala, pera um pouco, quer dizer, você quer o quê? Eu não posso mais jogar com meus amigos? Então, o adolescente bate a porta, tranca o quarto, todos nós já fomos adolescentes, né? Espero que sejamos eternas crianças e crianças vividas. E aí, o que acontece? O pai e a mãe têm medo.
E no fundo um olha para o outro e diz assim: bom, pelo menos ele está seguro, né? Porque se sai na rua, pode ser atropelado, morto, assassinado, assaltado. Pelo menos não. Não tem nada mais perigoso do que estar sozinho dentro do quarto, porque lá eu estou jogado no mundo que o Gustavo descreveu. Lá eu estou jogado na mão de quem me pegar. E é isso que acontece. Então, os pais estão ausentes também. Porque quantas vezes eu vivi isso, de estar numa reunião de família, num fim de semana, e de repente tem 8 pessoas sentadas no sofá e todas estão olhando para quem? Para o celular. E mesmo quando estamos conversando em família, e não é o adolescente, não, ele já herdou, porque o pai está olhando para o celular, a mãe está olhando para o celular, o sobrinho, o neto, a tia, está todo mundo olhando para o celular. Você fala, ninguém fala nada? Fala assim, eventualmente. Pois é, eu também acho, eu estive, nem sabe bem do que está falando. Nós não estamos mais nos relacionando, estamos ausentes. Está na hora de chamar aqueles pássaros do Aldous Huxley. E aonde que eles hoje estão? Aqui, inclusive neste momento, eles estão no momento de meditar. A meditação é o pássaro que diz aqui e agora. O que você está fazendo aqui e agora? Meditação nos leva a nos observarmos, a nossa tela interior, e não a tela que está na nossa mão ou na nossa frente. Aqui e agora, essa é a lição que nós adultos precisamos aprender, porque pais ausentes geram crianças não apenas ausentes, mas doentes. Para dizer a verdade, enlouquecidas. Isso é muito importante. Vamos abrir para todo mundo? Sempre esteve aberto, mas a gente aqui, o trio, foi chamado a falar. E a gente precisa ouvir essas pessoas maravilhosas que estão se dedicando não apenas a olhar para uma tela, mas vieram buscar presença. Eu estou me contendo aqui, porque né, eu adoro falar, todo mundo sabe disso. Mas, na verdade, eu estou aqui querendo também ouvir. Estou mais ouvindo do que realmente falando. Então, vamos abrir um pouco aí para as pessoas falarem, né? Quem quiser pode ligar a sua câmera, pode ligar o seu microfone também e falar. Luiz Fernando, fale, por favor. Estou vendo você aí. Espero que você esteja mesmo participando, porque eu estou vendo sua foto. E Luiz Fernando é uma pessoa que certamente, pelo menos eu conheço o Luiz Fernando, ele tem algo a dizer. Mas como ele está com a foto, eu não sei se ele está Oi, amor, realmente. estou aqui. Desculpa. Oi, Tudo bem? eu adorei toda a exposição que os três apresentaram e foi realmente muito impactante a realidade do presente. E eu estava agora, assim, tive um insightzinho que a gente vê profissionais, muitos profissionais, falando criadores de conteúdo. E quando você falou aqui agora, meditação, e que meditação é experiência, eu acho que podia ser promovido essa atividade também, criadores de experiências. Experiências que nos tragam aqui e agora e nos
provoquem ou promovam alguma aquisição espiritual, alguma nutrição emocional. Então né, o resultado desse encontro maravilhoso me provocou esse insight que eu queria compartilhar, que surjam, nasçam criadores de experiências preciosas, valiosas, empoderadoras. Era essa a minha colaboração, E tá? que maravilhoso. Criadores de experiência. Sim. Oi, gente, tudo Obrigado. bem? Obrigado. Me Eu ouvem? queria aproveitar, eu não estou vendo aqui, eu queria saber se a Solange está aí, do IVE, se ela está na Não, sala. pelo Não? Ah, que menos, pena. pelo menos não está com o nome dela aqui. A Solange iria dar uma contribuição muito boa para a gente, mas, enfim, continuemos, por favor. Luiz Fernando ia falar? É, exatamente. Eu não estou podendo estar no vídeo aqui, em outro local, mas achei o máximo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Estamos. Que ótimo. Adorei, né? Vocês criaram esse evento, são pessoas maravilhosas que eu já conheço, e me sintonizei plenamente com o tema e com as observações de todos. Aí me passei a refletir, né? Especialmente no que a Cris estava colocando sobre essa ameaça 24 horas, né? Que nos deixando nos engalfinhar com as redes sociais. Aí o que me despertou foi o seguinte, o que será que nós, como adultos ou mais seniors, poderíamos modular, apresentar, né, para as gerações mais jovens, que servisse de estímulo para buscar uma outra realidade, né, para mudar essa realidade completamente midiática para algo mais próximo do que vocês mesmos comentaram, que seria essa maior espiritualidade, mais meditativa, nessa calma. Então, eu passei também a pensar durante os diálogos, né, as exposições, que tem que ser alguma coisa no nosso comportamento que vale a pena primeiro, para dar um insight, né, nessa galera, e segundo, que faça-os crer que vale a pena mudar. Então, era isso que eu estava aqui refletindo quando vocês nos chamaram para participar. Eu quero realmente exemplificar alguma coisa aqui no meu mundinho imediato, né, no ecossistema, mas queria ouvir de vocês, né, que experiências vocês acreditam que têm sido bem-sucedidas no sentido de apresentar essa nova realidade, uma possibilidade de uma nova realidade para quem está vindo por aí. Ok? Muito bacana, Luiz Fernando. Obrigado. Você é um criador de experiências e você pode perfeitamente, não é, prosseguir nessa jornada e cada vez mais aprofundando o seu próprio conceito de experiência, não é? E o que é a experiência oferecida para a presença, para despertar no outro aquilo que ele é. Não precisamos fazer mais nada, só despertar no outro o que ele já é. E eu te conheço bastante, você tem essa capacidade de criar imagens, palavras, sons, para que pessoas estejam com elas próprias. E aqueles que acreditam que acima do cenário, que é envolvido pelo sistema, existe uma consciência, e a consciência acima da consciência é o que eu chamo de Deus, poder sair da banalidade e entrar num campo que é o campo que é nosso e que a gente
não sabe acessar muitas vezes, isso certamente fará muito bem para as pessoas. Eu acredito demais nas experiências junto da natureza, demais. Natureza, ela fala conosco sem ficar no tititi, nem na bobeira. A natureza, ela é toda ela presença. Ela está o tempo todo só sendo. E eu acredito muito em experiências junto da natureza. A reconexão com a natureza nos, nos tira da bobeira, nos tira do pensar que não é pensar, nos tira dos pensamentos que são lixo, e de repente a gente mergulha na natureza e, quando percebe, está apenas sendo. E aí nós estamos presentes. Eu, eu tenho netos, né? E o meu neto mais velho, que é um ser de tanta luz, nossa, eu falo, como é coisa linda essa geração, meu Deus, coisa maravilhosa. E quando ele era pequenininho, que ele estava na fase do galinha pintadinha, eu falava assim para ele, Lucas, o que que é a vida? Ele falava, o que é, vovó? Ele era bem pequenininho, 3, 4 anos de idade, falava galinha pintadinha. Então, eu falava, o que que é a vida, Lucas? Você sabe o que que é a vida? O que é, vovó? A vida é o que está acontecendo aqui e agora, fora dessa tela. Isso é a vida. E toda vez que a gente se encontra, eu sempre perguntei para ele, Lucas, o que que é a vida? E ele sempre me responde, é o que está acontecendo aqui e agora, fora da tela. A vida não acontece na tela. A vida acontece fora da tela. Que delícia ouvir isso, hein? Família abençoada. Amém. Axé. Luiz Fernando, eu vou aproveitar, Oi, amor. eu vou levar um pouquinho a sua pergunta para assim, para um lado totalmente social, um conjunto de coisas. Eu acho que para a gente sintonizar muito mais toda essa geração aí que está vindo também, eu acho que nós precisamos de um conjunto, sabe? Inclusive de políticas públicas. Por que que eu falo isso? E o Gustavo depois é capaz de, de me complementar ou não, mas é assim, quando você vê hoje muitas famílias, eu vejo isso, né, até dentro da própria família, de mães, de pais, que às vezes não só precisam deixar a criança por algum momento sozinho, por horas, enfim, a questão de estar com o celular na mão acabou sendo um recurso. Se a gente voltar no passado, a gente teve discursos parecidos com a própria televisão. Olha, esse menino muito tempo na frente da televisão. Olha, essa criança muito tempo na frente da televisão. E hoje nós tiramos a televisão e colocamos um celular. Agora, isso tudo não é um problema só daquela pessoa, é um problema social. Por isso que nós estamos falando hoje de saúde mental, falando de tecnologia, falando de meio ambiente, tudo dentro de um contexto hoje dos ODS. Então, eu vejo que nós precisamos lidar com toda uma questão social que acaba trazendo, como eu já disse, uma ansiedade, né? E a ansiedade depois também acaba na depressão. Então, eu primeiro preciso e tenho
toda aquela ansiedade para saber como é que vai ser o futuro, eu deixo de lidar com o aqui e agora e vou para um futuro que eu desconheço, e aí os meus problemas vão ficando maior, para depois eu mergulhar numa depressão, que é onde eu me deprecio em relação a me julgar incapaz. Já como eu não consegui, né, num futuro que eu não sei, que eu tal, então eu sou incapaz. E aí eu levo toda essa carga também para as futuras gerações, isso eu estou dizendo para filhos, para, enfim, até netos, ou os filhos do mundo. Evidente que eu estou falando de uma forma muito muito rápida, vamos dizer assim, muito breve, né? Mas é um problema muito sério, aonde, friso novamente, estamos precisando nos reconectar conosco, e aí eu gosto de usar isso em relação a reconectar com a própria natureza. Quando eu produzi, quando eu criei o Ecos pensando em que eu precisava dizer para as pessoas que a natureza em si, ela não tem problema. Oi, travou. Rose, congelou. Vamos dar a palavra para Fernanda, então, que levantou a mão. Oi, Alexandre, Tema. boa noite. E aí, Maravilhoso, vocês estão de parabéns aí pelas falas. Eu queria passar, né, assim, tentar depois, Cristina, um desafio aí, você com toda grandiosidade e sensibilidade, essa inteligência de criar, né, um documentário, uma série, um filme, falando sobre o que a gente está conversando aqui, né? Então, a gente até, pela Brahma Kumaris, a gente já tem alguns roteiros bem interessantes. Depois a gente sentar e conversar um pouquinho, porque é um veículo massivo, né, que você trabalha, e é uma forma, sem dúvida, da gente sensibilizar as pessoas, né, sobre todos os aspectos que a gente está, né, conversando aqui, compartilhando, tá bom? Você é um ser que é um microfone, sem dúvida. Então, depois a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou adorar, Fernanda, vou adorar mesmo. Por favor, me procure no privado. Sim, sim. Um dos trabalhos que eu estou desenvolvendo agora, e sabe, a gente vem de um universo aí no mundo da comunicação em que tudo é para ontem, é tudo correndo, é tudo já, e o mundo do cinema não funciona assim. Bem diferente disto. Você começa a desenvolver um projeto novo, pode ser que ele fique pronto daqui a 3 anos. Depende de muitos fatores. E Nós um dos podemos criar projetos uma sementinha, né? A gente vai criando, planejando com calma, tem porque é uns. um veículo massivo que realmente pode sensibilizar e trazer essa mensagem que a gente tem conversado. É verdade, eu te agradeço muito. Eu só trabalho com a clara intenção de fazer das todas as possibilidades criativas mecanismos para a elevação da consciência humana. Eu não trabalho se não for para isto. Agora, quando você fala fazer de todas as possibilidades criativas, realmente a gente precisa ser criativo se a gente quiser que alguém preste atenção. E uma das coisas que eu, no momento, estou desenvolvendo é eu vou contar um segredo agora aqui, tá? Porque estamos entre amigos, estamos na intimidade de irmãos e irmãs, né? Mas é
série de televisão, de streaming, para 4 episódios. Cada episódio tem 3 histórias. E as histórias, gente, em série, quando você está lidando com diferentes personagens, porque aí é documental, não é dramaturgia, você não deve ficar muito tempo em cima de um personagem. Você tem que realmente trabalhar a parte mais excitante da história. E mais do que 8 ou 9 minutos é uma eternidade. E isso quando você está trabalhando personagens. A gente acabou de pôr no ar esse mês o Reinventando a Vida, de pessoas que realmente se salvaram de coisas que a gente ouviu aqui hoje, da doença mental, da loucura, do mundo opressor, muitas vezes, corporativo e assim por diante, e se reinventaram das maneiras mais inesperadas, criativas e felizes. Então, essa série, ela estreou, e se alguém tiver curiosidade, eu mando o link. Mas agora, como eu estou envolvida com o lançamento da ABCD, Ação Brasileira para a Consciência Digital, e eu peço de novo para a amada irmãzinha minha, Brígida, para mandar para cada um de vocês essa apresentação, que, aliás, já está desatualizada, porque organizações outras chegaram, organizações de grande porte, mas lá já tem mais de 30. E não obrigatoriamente focadas em criança e adolescente, muitas são, outras estão lá só para apoiar. E, e, a, e o que. Olha aí, gente, ó. Ali, sabe o que está errado nessa? Tem uma nova com RSVP, correto, faltou o ponto BR ali. É contato@abcd.net.br. Ponto .br. É a confirmação. Mas a gente está vendo muita desgraça. Eu estou trabalhando desde janeiro com esse assunto e é assustador. O Gustavo falou um pouco sobre isso e a gente, pelo amor de Deus, né, gente? Que loucura que nós estamos vendo de crimes, estupros, abusos, uma coisa louca. Então, eu quero fazer uma série com histórias reais de quem passou por estas ameaças e se salvou. Como é que um ser humano se salva? Alguém tem que estender a mão, alguém tem que despertar, alguém tem que abraçar, alguém tem que chegar. E aí isso envolve lei para descobrir o agressor. Isso envolve regulação para perceber que não dá para continuar assim. Isso envolve parentalidade. Isso envolve pais que têm a coragem de ser pais, de ter autoridade e amor. Tudo, porque autoridade não é autoritarismo. É realmente dizer, olha, aqui em casa a gente não pode almoçar olhando o celular. Aqui em casa, quando a gente senta para bater um papo, a gente vai conversar. E o pai não é, e mãe não são para ficar perguntando que nota tirou na escola, mas para perguntar como está você, meu filho? Conta para mim. Então, Como está você, Cristina, minha? Oi. Cristina, isso é a base do respeito, né? Claro, não é do Né? amor. O amor Ah, é mergulhar no outro, estar é, presente para o outro. Então, a gente está buscando essas histórias e histórias mais graves mesmo, de psiquiatria, de clínicas, de UTI, porque as crianças estão. O índice de suicídio aumentou 250% nos últimos anos, de crianças, de jovens, em 10 anos, eu posso estar me enganando um pouco, mas eu tenho esse dado, deu um aumento de mais ou menos 1.000 e tantos% suicídio de jovens no nosso país, em 10 anos ou em 15 anos, tá? A coisa vai, porque é geométrico, né? 6% por ano, 6% por ano. Quando bate 10 anos, nós estamos já numa questão geométrica. Então,
A gente precisa entender aqueles que escaparam. Como? Como eu escapo, né? Eu escapei do pânico através. Claro que naquela fase eu tive que me medicar. Por isso que eu digo, tem uma conjunção de fatores. Se você para de respirar a ponto de ser internada, sim, no meu caso, até durante um pouquinho só de tempo. Mas tem gente que nunca mais se livra da medicação. Mas o que que me tirou, inclusive da medicação, e me tirou do pânico? Lembra que eu contei para vocês? De repente eu fui convidada para uma reunião e ela se chamava Imagens e Vozes de Esperança. E depois veio outra, né? Por favor, quem quiser, qualquer coisa que eu possa ser útil e oferecer, manda para mim por WhatsApp. Eu vou pôr o meu WhatsApp aqui no chat e fala qualquer coisa que eu possa ser útil, se estiver ao meu alcance, tá? Tá aqui no chat, ó. Então, a gente tem que A gente tem que entender que alguns precisaram ser internados com UTI, outros estão em clínicas para a questão da automutilação, outros estão. E para mim, como foi? Sim, eu tive que ser internada, muito mais do que uma vez. Sim, eu tive que tomar medicação. Mas o que me salvou, que fez eu sair rapidamente dessa coisa que é mais de sinapse? Amor do meu marido, amor dos meus filhos, amor de neto, amor de amigos e amor de Deus. A meditação. A meditação é para mim ela é um medicamento, assim, uma panaceia para todos os meus males. E dentro do universo da meditação, eu coloco o mundo da oração. Porque oração não é repetir palavras que alguém ensinou quando você era criança. A oração, para mim, é uma meditação. Então, esse desejo de mergulhar naquele mundo de onde todos nós viemos, essa vontade de acessar o mundo acástico, essa vontade de entender o que são esses registros que estão na mão da divindade e que são pura luz. É tão grande isso em mim que isso eu aprendi com a Brahma Kumaris. Eu sou uma eterna grata a Brahma Kumaris. Não há o que a Brahma Kumaris me peça que eu não vá a pé, a nado, entendeu? Ou de forma quântica. E de forma quântica a gente acessa tudo. Um dos meus documentários é um diálogo meu com esse maravilhoso físico quântico, o Amit Goswami. Esse se chama O Poder do Sutil. Também já estreou. E a gente fala justamente do que é essa conexão e da onde vem a criatividade, que não vem da sinapse cerebral. A criatividade não é upload. A inteligência quântica, desculpa, inteligência artificial, ela só consegue fazer upload e uma conexão de uploads. Mas a criatividade é download. Eu posso falar com conhecimento de causa, só trabalho com criatividade desde que eu tinha 17 anos, já faz uns 3 ou 4. Então, é incrível isso, tá? A meditação é uma cura. E nós vamos falar disso. Cristina, o pessoal está pedindo o link do seu filme Reinventando a Vida. Olha, eu vou pedir, porque eu tenho alguns probleminhas com a internet. Eu desliguei aqui desse tema, tá? Então, eu vou pedir, Brígida, eu posso mandar para você e você distribui para todos os que estão presentes? 2, quem quer, por favor, podia me pedir por WhatsApp? Eu darei tudo que eu posso de conteúdo. Eu vou particularmente mandar 3 links. A série Reinventando a Vida, o documentário O Poder do Sutil e o documentário A Terra Fala.
Eu queria muito compartilhar com vocês esses 3 que são meus últimos trabalhos no mundo do cinema. Então, por favor, olha o meu WhatsApp aqui e amanhã eu vou de um por um mandando esses 3 links, tá bom? Porque agora eu tô totalmente presente aqui com vocês e eu sou péssima de internet, sabe? Eu sou daquele tipo que tem que chamar as placas, os universitários, tudo, tá? É muito bom isso, né? Então, please, entra aí, ó, 97604-7760. Fala assim, Cris, eu sou fulana, eu sou Beltrano, me dá teu nome inteiro, tá? Eu sou eu quero os links. Pode ter certeza que amanhã tá lá para você. Estarão lá. Gente, queria ouvir cada um de vocês um pouquinho, sabe por quê? Eu estou vendo uma coisa tão bonita. É de Olinda, é de BH, é de Campinas, é de Recife, tem alguns que eu não sei, é de Belém, Nazaré é de Belém, né? Tem outros que não sei de onde são, né? Eu sou de Dois Córregos, tô aqui, né? Nasci em Dois Córregos, cidade pequenininha lá no centro do estado de São Paulo, né? Então é legal, né? Porque o IVE é assim, né? Sempre tem alguém de algum lugar que fala, eu quero. Que legal, né? Nazaré, como é que tá o negócio da cópia aí? Vai ter presença ou vai ter ausência? Você tá no mudo. Tá aqui. Hoje eu conversei com a Mara Gurjão, que ela disse: Ai, irmã, como é que você está aí nessa correria e tal? Eu falei: Olha, a gente acabou de ter um Sírio de Nazaré, que mais de 2.500.000 pessoas, então para a gente não é muita coisa. Aí eu falei para ela, eu disse, olha, eu fui muito bem treinada em Londres, no Inespace, pela arte, pela Misha, para ser soldadinho de baba. Então a gente tinha um treinamento de bombeiro para apagar incêndio, sempre pronto. Então, para mim está tudo certo, está tudo bem. Muito bom, querida. Que bom. Você pratica muita meditação também, né? Hum. É a cura, viu, gente? Porque É, traz a presença mesmo. sim. Brígida está querendo falar também? Oi? Brígida está querendo falar. Maravilhoso tudo. Eu tô aqui escutando vocês com muita atenção e me lembrei uma frase que eu acho que tem um pouco a ver com o que o Luiz Fernando está nos pedindo, que essa frase veio da Cristina a partir de uma pesquisa que foi feita com várias agências no mundo inteiro para saber o que os jovens queriam, e a resposta foi, abre aspas, me traga de volta a magia de viver. Então, eu acho que nós temos que ir para um outro espaço, um espaço de encantamento, de felicidade, de alegria, de magia. E tudo isso está dentro da gente. Quando o IVE começou, lá um quarto de século atrás, era falado muito na mídia interior, justamente para tentar tocar os comunicadores, os profissionais, que dentro da gente tem tudo isso. A gente aprende que a gente é amor, que a gente é felicidade, que a gente é paz, que a gente é pureza, que a gente é verdade. Mas a gente esqueceu disso, porque é uma avalanche de coisas que estão dizendo o que, que a gente não é e o que, que a gente não quer ser. Então, esse diálogo nosso está sendo muito, muito, muito importante para todos nós, para mim principalmente. E a Rose falou em pausa, a importância das pausas, né? A importância da presença. Eu não sei se vocês assistiram a sequência de propagandas da Vivo
com a Denise Fraga sobre o tempo, que o tempo é nosso. Inclusive, Sim. o Yves enviou uma carta para Vivo, para o diretor comercial, diretor de comunicação da Vivo, expressando a nossa alegria de ver um material tão Yves, né? Tão importante para a gente ver. Ou seja, saia de lá e entre em você. Olhe no olho, ninguém mais se olha, né? E o nosso olhar reflete a nossa alma, recebe toda essa luz que a Cristina falou. E o Gustavo nos fez lembrar que a grama do vizinho, que é mais linda, ela é artificial, né? Então, isso faz a gente pensar na beleza interior que está sendo esquecida também. A beleza interior são os nossos valores, é o nosso potencial, o nosso poder de concentração, o nosso poder de decidir. Então, nós estamos aqui como vozes, né, como imagens, tentando ressuscitar isso para a gente não ser sugado, não ser roubado e ajudar os outros, né? Então, muito legal, todas as colocações maravilhosas e parabéns a todos. Que bom. Olha, você vê que até Dois Córregos conseguiu botar aqui os links. Olha só que impressionante, né? A Terra Fala está aqui para vocês. Aqui o Poder do Sutil está aqui. O Reinventando a Vida está aqui. E o Origem e Destino, que eu não mencionei, que é uma série em que a gente analisou histórias contadas por 1.442 motoristas de aplicativo, por isso ela se chama Origem e Destino, da onde eles vieram, para onde eles estão indo, e são histórias lindas. Nós analisamos 1.400, acho que 54 histórias, e escolhemos 12. E elas estão aí também para vocês, tá? Então, acho que tá tudo aí. A Cristiano, a Cristina, perdão, estava falando, eu já estava procurando vários dos documentários também, tem alguns que estão super de fácil acesso também, fazendo uma pesquisa básica no Google, já achei aqui a Origem e Destinos, mas eu vou querer assistir todos. Só queria trazer uma mensagem também muito motivada pelo questionamento de Luiz e por outros também que foram colocados. Até, Cristina, antes de você entrar na live, eu estava conversando com a Brígida e dizendo, não, criança, ela aprende também pelo exemplo, né? A gente estava conversando nesse sentido do quanto uma criança, ela também vê, a partir do exemplo, um processo de educação, de aprender através dos atos dos pais, dos familiares, e que é muito importante em todo esse processo um diálogo franco, um espaço que não seja o espaço do julgamento ou da violência, mas um espaço que esteja ali junto para aprender em conjunto. São desafios que normalmente são colocados tanto para a família quanto para a própria criança, para a adolescente. A gente começou a achar que existem nativos digitais que já nascem sabendo, mas não nascem sabendo. Estão acostumados a lidar com essas tecnologias. E às vezes têm menos medo do que nós de interagir com elas. Por isso que é importante saber que é um processo, é um desafio para toda a família, para a criança também, estão aprendendo em conjunto, e esse lugar do aprendizado em conjunto é muito especial, que um pai pode ouvir, se sentar junto do filho e entender com quem ele está conversando, o que ele está acessando, por que ele está tão interessado nesse conteúdo. E, a partir disso, também apresentar outras possibilidades de experienciar a natureza ou outras realidades, né, como tão bem foi colocado por aqui. Porque é o lugar também do controle. E a gente pode pensar também, quando um bebê ele está interagindo com o mundo, muitas vezes a gente tem que evitar que ele engula uma pedra, que ele se corte com uma faca, porque é um processo de educação e de aprendizado. E por que a gente deixa de mão uma criança ou um adolescente com essas ferramentas tecnológicas? E eu acho muito importante, fundamental, quando o Rose falou que é um problema social que envolve políticas públicas, Rose,
Porque muitas vezes a gente está conversando com famílias que não sabem nem o que é ser família ou o valor de uma família, que vem de vários processos de famílias totalmente disfuncionais e tem que Exato. aprender o significado e o potencial de uma família e esses valores. Então, é muito importante também esse apoio a essas famílias em forma de política pública, para que elas também aprendam o que é ser família, a vivenciar esse carinho e amor, a vivenciar esse núcleo que pode oferecer esse amor tão falado aqui nesse processo, e esse cuidado e esse diálogo também através desse processo. Né? Até porque Então, amor é feito, né, Gustavo? a gente aprende a amar. Isso é fundamental, né? E a gente Se só não tem consegue respeito, não tem amor. isso, e a gente Né? só consegue também pensar, sonhar aquilo que está no nosso contexto, né? A gente não consegue, a gente tem que aprender também a sonhar, aprender a esperançar. E eu queria encerrar essa fala com tem uma música muito bonita do Siba, que é um artista aqui de Pernambuco, que ele, e muito espiritualizado também esse processo, porque são processos, com certeza, processos que envolvem o corpo, a mente, o social, o espiritual, seja no sentido filosófico da palavra ou religioso, né, que às vezes se confundem em alguns momentos, mas se bater uma canção que diz toda vez que a gente dá um passo, o mundo sai do lugar, né? Então toda ação que a gente executa, né, já é uma transformação, já é uma mudança. E eu acho que a partir dessas experiências a gente pode esperançar o mundo através das nossas ações e fazer em si, tentando responder essa pergunta tão difícil que o Luiz colocou, e tentar fazer mudar essa realidade, né? Mas Quando, eu gostei muito desse diálogo. quando você fala de mudança, eu não posso deixar de acrescentar justamente o slogan do Ecos do Meio, que é ação local gera ecos no global. Portanto, quais são os seus ecos? E é isso que eu ainda deixo a pergunta para todos. Quais são os seus ecos? O que está passando de você para o mundo? E ele, então, se reflete. Vamos pensar nisso? É isso. Olha, eu queria só. Aqui, peraí, opa. Eu queria só lembrar uma coisinha. Nós estamos hoje aqui para falar da questão de liderar o celular, né? Foi o tema que eu propus para a Brígida quando ela me pediu, né? Se você quer liderar a sua vida, a primeira coisa que a gente tem que começar é liderando a máquina. O homem está sendo liderado pela máquina, né? Então, eu também queria lembrar que nós hoje estávamos aqui para esse tema e eu acho que, pelo menos tudo que eu escutei aqui hoje, me enriqueceu profundamente e eu estou muito grata. Agora, nós precisamos também lembrar que as pessoas estão realmente mal, infelizmente, grande parte. Está deprimida, está ansiosa, está com burnout, está se cortando toda, está se matando, literalmente. Mas, Real. mas não é só por causa da máquina. A máquina, ela sim, ela chupa, atrai, gruda, e você se gruda, e ela te suga, e ela te leva. Isto tudo é verdade. Mas tem algo muito grande por detrás disso, que é todo um cenário da máquina também. Vocês devem estar acompanhando, começou na Ásia, já está no Uruguai, espero que chegue ao Brasil, porque eu adoro esse cenário, que é a revolta da geração Z. Quando eu tinha 17 anos, a revolta era paz e amor, era revolução sexual, era rock, chapéu de couro, mini saia, e era um outro jeito da gente dizer assim:
eu não aceito o status quo. É um jeito. Vocês dizem, a gente pode dizer, poxa, Cris, mas nós estamos aqui falando de paz, de meditação. Pois é, mas aos 17 anos não é bem assim. É melhor sair pelas ruas fazendo os. Olha os movimentos, gente, começaram aonde? No Nepal. É só entrar na internet e buscar, entendeu? Protestos da geração Z já entraram na África, já estão no Uruguai agora. Eu não vejo a hora que chegue no Brasil. Eu queria ver todos os jovens na rua contra o status quo, porque o status quo está enlouquecendo as pessoas. É um estranho domínio, é um estranho sistema, é um estranho povo, com todo o perdão que eu peço aos povos, que são animais maravilhosos. Mas ele não é um povo, ele tem um formato de povo que está envolvendo as pessoas. Então, também, acho que é importante a gente entender que a gente precisa sair para cima, ir para cima, mostrar para os jovens como que a gente pode criar novas realidades. E para isso nós temos que ir numa outra dimensão que não é o status quo. Mas quando você tem 14, 15, 16 anos, isso não é tão fácil. E aí que eu acho que é maravilhoso que os jovens saiam e botem a voz nas ruas e se unam e digam: esta, entre aspas, realidade, porque isso é a irrealidade, essa sombra nós não vamos aceitar. Vocês não vão nos cooptar para isso. Nós não seremos escravos como nossos pais estão sendo. Então, eu acho que a gente também tem que ter a coragem de olhar que para chegar à paz, muitas vezes nós temos que ir à luta. E se a gente falar de ir à luta, vamos sempre lembrar que todo guerreiro, lá dentro dele, é absolutamente centrado. Mas ele tem que passar os 14 anos de idade. Ele tem que atravessar e se expressar como alguém de 14, 15. Eu adoro ver jovens protestando nas ruas, porque se eles não entenderem que o status quo não é aceitável, eles serão fantoches do status quo, como está acontecendo, que é também o que está enlouquecendo as pessoas. Então, é uma bola de neve, não é só a tela. As pessoas se grudam na tela para fugir de uma realidade que não é a que nós todos sonhamos e não é aquela que nós podemos trazer ao mundo, como alguém disse agora há pouco, sendo microfones da verdadeira realidade. Vamos, vamos fazer um minuto de silêncio, turma? Vocês topam? Então vamos. Muito obrigada a todos. Não dá nem vontade de falar depois desse minuto de silêncio. Lembrando que o Imagens e Vozes de Esperança é um movimento totalmente aberto, totalmente independente, e vocês são muito bem-vindos, aqueles que estão tomando contato pela primeira vez. Temos os canais que o Augusto colocou para vocês aí no chat.
Estamos juntos por uma internet saudável. Eu acho que essa causa ela é muito nobre, muito importante, muito urgente. E agradeço demais ao Augusto, que nos acompanhou aí nos bastidores, nessa conversa fantástica. A conversa foi gravada e a gente vai disponibilizar para vocês esse conteúdo assim que possível. Uma ótima noite e espero que vocês estejam preenchidos assim como eu estou. Muito obrigada a todos. Tchau. Obrigado. Boa Obrigada. noite.